Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Ressignificando Macramê. Eu me chamo Alessia Prata e sou a responsável por trás do desenvolvimento e criação da Moon Spirit. Se você não é inscrito, se inscreve para você não perder nenhuma atualização dos nossos vídeos e tutoriais. E nesse tutorial eu vou te ajudar a desenvolver o cropped Restinga. Nós não vamos precisar usar um manequim de moulagem. O cropped Restinga vai te ajudar a compreender a dinâmica dos nós sem precisar do manequim de moulagem. Você vai entender como produzir uma peça de macramê para vestuário sem as franjas e vai também compreender a dinâmica dos nós em diferentes tramas. Sim, eu vou te dar 3 opções de tramas para você poder ter liberdade para desenvolver o seu cropped Restinga. Aqui nesse tutorial, além de produzir o cropped Restinga, eu vou te ajudar também a fazer um acabamento de qualidade, a precificar essa peça que nós vamos produzir. Vou deixar aqui já o link de como que você faz para produzir os seus próprios fios. Vou te dar, claro, opções de outros tipos de material que você vai poder usar para desenvolver esse cropped. E vai também poder compreender como que você pode começar uma peça de macramê sem ser um manequim de moulagem, explorando assim as modelagens planas de peças de roupa que nós poderíamos encontrar em qualquer armário. Esse é o desafio de uma sequência de tutorial onde nós vamos criar peças fora do manequim de moulagem, para você que está começando e não está a fim de fazer aquele investimento de primeira. Para produzir o cropped Restinga, eu aqui vou utilizar o meu fio aonde eu mesma preparo. Vou deixar o link aqui para você poder também ter essa liberdade de criar o seu próprio fio. Vou mostrar aqui para vocês, esse é o fio que eu vou começar a produzir o meu cropped Restinga. Já cortei tudo, ó, já tá todo certinho. E aqui eu já tenho até, olha só, um padrão também sendo formado, que eu também vou passar esse padrão para vocês dentro desses 3 padrões de tramas que vocês podem utilizar no cropped Restinga. O verde vai ser o meu cropped oficial. Esse fio caramelo aqui é o que eu vou fazer a primeira parte com vocês. Então não estranhe se meu cropped de repente mudar de cor. Porque geralmente é assim, gente, no tutorial. Eu já tô produzindo uma peça na frente para começar a produzir outra para vocês. Então, esse aqui é o meu fio que eu mesma preparei. Você pode usar também o fio de poliéster ou o fio náutico. Eu indicaria o fio de poliéster pela elasticidade dele e pelas opções de cores. Vou deixar aqui na legenda algumas das marcas que eu costumo consumir. Você pode também utilizar o famoso fio de malha. Esse aqui, ele é bem fininho, repara só. Então, é lógico que quando eu passar a ficha técnica para vocês do cropped Restinga, ela vai poder variar a quantidade de fio e a metragem, dependendo do material que nós vamos utilizar. A minha ficha técnica vai ter como base o meu fio de poliamida. Para quem vai trabalhar produzindo o seu próprio fio, eu indico uma tesoura de excelência para que a gente tenha um corte preciso e sem erros. Você vai precisar também de uma prancheta. Sim, pode ser essas de papel ou qualquer molde plano que você tenha, que você costume trabalhar. Eu gosto de usar essas presilhas aqui para segurar o meu fio na hora que eu for trabalhar. Nós vamos precisar de um bojo de sutiã, não precisa ser mega novo. Se você tiver uma roupa velha e tiver um bojo de sutiã lá dentro, pega ela. A princípio, nós queremos o quê? Um baixo custo na hora da produção, para que a gente consiga ter um lucro bacana. Vai precisar da nossa fita métrica e muita disposição para aprender e entender também a dinâmica dos nós. Bom, agora que você já entende um pouquinho do material que você vai utilizar, eu vou passar a ficha técnica do nosso cropped Restinga. Estou aqui com o meu croquis, que ele vai me auxiliar a passar todas as medidas para vocês. Bom,
Para começar, é necessário que a gente entenda que para você é uma peça piloto. Para mim, teve surpresas no caminho, mesmo sendo a segunda vez que eu faço esse cropped. Ou seja, cada produção vai trazer um desafio e um resultado diferente. Para começar, é importante lembrar para vocês que o resultado pode sim alterar de acordo com o material que você estiver utilizando. Aqui eu escolhi o suplex de poliamida. Vou deixar o card para você aprender a fazer o seu próprio fio. Você vai poder também usar um fio de malha de uma linha premium ou até mesmo extra premium. E tendo sempre o cuidado da espessura desse fio não passar de 1,5 cm, porque sim, pode dar alteração em relação à quantidade que eu vou te passar. Você também pode usar o fio de poliéster de algumas marcas conhecidas, parecido com o fio náutico. A Haas Têxtil, a Paris e a Vanessa Maio. Essas são algumas marcas de fio de poliéster que existem no mercado. Você pode ter como opção na hora de produzir o seu cropped. E para começar, vamos às quantidades de fio e tamanho. E para começar, eu vou passar as medidas necessárias e quantidades de fios da nossa barra. A barra minha aqui tá com 13 centímetros. E eu utilizei 40 fios para começar a produzir essa peça. Você aí pode diminuir esses centímetros, caso... vou botar aqui para que vocês consigam visualizar. Ele vai ficar bem composto, ele vai fechar bem. Em mim aqui tá quase... Faltam 4 dedos para chegar no umbigo. Eu acho uma peça confortável. Mas se você quiser fazer menor, uma pala, né, uma barra menor, você pode fazer uma barra, por exemplo, de 10 centímetros, que ainda assim vai ficar bonito e vai diferenciar o seu trabalho. Lembrando sempre que a quantidade e a metragem podem alterar. Então, para fazer essa barra, essa pala, eu utilizei 40 fios. Os fios, meus fios, têm 1,5 cm de largura, tá? Para vocês terem uma noção. E tem a elasticidade. Para fazer a barra, nós utilizamos, então, 40 fios de 3 metros. Isso é para o manequim 40. Se você for trabalhar um manequim 42, 44, vá aumentando de 70 em 70 centímetros. Se você estiver utilizando um fio mais fino que o meu, por exemplo, o fio de poliéster, você vai usar menos. Você vai usar em torno de 2,80 metros, 2,70 metros. Lembrando também que cada trama que a gente vai aprender rende uma quantidade diferente. Então, se você for escolher a trama diamante, você vai precisar de 3,70 metros. Se você for escolher o nó duplo simples, você só vai precisar de 2,80 metros de fio. Se você for trabalhar o nó duplo duplicado, assim como eu trabalhei, você vai precisar de 3 metros, 3,5 metros de fio. Então, para a base é isso. 40 fios, 3 metros, ou 3,5 metros, 3,70 metros. Essa pode ser a variação de acordo com um manequim acima, ou seja, o 42. Para anexar os fios no busto, nós vamos precisar. Isso que eu vou falar para vocês agora é para cada busto. Eu não vou falar o total, eu vou falar o que você precisa para cada busto. Você vai ter que multiplicar essa quantidade por 2. Para cada busto eu vou precisar de 40 fios. Sendo que aqui as medidas são um pouquinho diferentes. Nós vamos precisar de 16 fios de 2 metros, 8 fios de 2,70 metros e 16 fios de 3 metros. Essa quantidade para o busto que eu estou passando, ela pode ser que sobre um pouco mais de fio. Mas aí a gente pode usar em uma outra oportunidade. E essa foi a ficha técnica do nosso cropped Restinga. Para esse primeiro momento do nosso tutorial, eu trouxe aqui o meu croquis. Reparem que eu escrevo, assino, geralmente eu dato também, mas como esse croquis ele foi feito aqui para eu gravar, ele não tá com a data.
Então, eu peguei aqui o meu desenho para que vocês entendessem, nesse primeiro momento, o que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer essa base aqui do nosso cropped. Essa base vai ser onde eu vou poder passar para vocês mais de uma possibilidade, serão 3. Primeiro, nós vamos fazer uma trama base de nó duplo, ok? E logo em seguida eu vou passar essa opção de trama aqui para vocês, certo? Ele tá vendo? Que olha só, o tecido é maravilhoso, gente. Então, eu vou passar essa primeira trama aqui para vocês. Na sequência, vai vir a trama diamante. E logo em seguida, a trama básica normal de nó duplo. Quem quiser acelerar o vídeo para chegar na trama preferida, fica à vontade. Então, para começar a montar essa primeira etapa do nosso cropped restinga, o que nós vamos precisar? Da nossa prancheta, certo? E a quantidade do fio de base. Essa quantidade, volta lá na ficha técnica, presta atenção no que eu falo lá, porque eu passei para cada fio a quantidade que você pode utilizar. Então, aqui no suplex de poliamida, nós vamos utilizar um total de 20 fios para base. Sabendo disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as pontas de 4 fios para fazer essa primeira trama base do nosso cropped, que nada mais é do que esta trama aqui. O nó duplo simples, reparem só, tá? Eu fiz aqui ele basiquinho, depois que eu fiz uma possibilidade, né? Uma outra versão de nó duplo, onde a gente pode criar formas. Então, vamos pegar 4 fios com as pontas, alinhar. E formar os nó duplos. Vou colocar aqui na minha prancheta. E vou fazer um nó duplo normalmente. Se você não sabe, presta atenção que eu vou passar aqui para você. Vamos lá. Eu tenho 2 fios guias, 2 fios, um para a direita, um para a esquerda. O da direita vai formar um 4, passando por cima do da esquerda. Esse X aqui é o pulo do gato para você entender que tem que haver um X para poder ter a laçada. Vamos lá, fez o 4, vou pegar o fio da esquerda e entrar por dentro dessa caçambinha, por dentro desse buraco, né? Enfim, eu gosto de chamar de caçapa, alguma coisa assim do tipo. Então, jogo lá para cima, o ponto ainda não está fechado. O fio que vai tem que voltar, no mesmo esquema, formando o 4. Por debaixo dos fios guias, por cima do da direita, fazendo o X necessário para ver o enlace. Vou jogar por dentro da caçapinha do lado esquerdo, fechando assim o nó duplo. Feito em suplex de poliamida, então vocês conseguem ver o resultado diferente de outros materiais. Vou fazer 10 nozinhos desse. Pronto, agora que nós já fizemos nossos 10 nós duplos, ó, repara aqui. Tudo prontinho, é assim mesmo, vai ficando essa sobrinha, porque a gente vai fazer o arremate. Aqui eu fiz o enlace diferenciado para não ter essa sobra, né? Eu fiz o enlace direto, também posso ensinar para vocês, vou postar aqui como é que a gente faz para fazer esse enlace invisível, né? Eu chamo começo invisível porque ele não aparece o fio, né? E também é uma economia de tempo e fio também, eu acho. Bom, vamos lá, a gente vai precisar da prancheta e das presilhas, certo? As presilhas aí aparecendo de forma essencial pra gente fazer agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os nó duplos lado a lado, certo? Eu vou começar com 2 para não confundir vocês, porque é muito fio, tá, gente? Por isso também a gente precisa trabalhar com as presilhas, ok? Para que a gente não se perca.
Ó, vou começar de 2 em 2. O que que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois nó duplos como? Pegando dois fios. Opa, já ia fazer errado. 2 fios do lado direito, 2 fios do lado esquerdo. Fica 2, certo? E vou o quê? Pra gente fazer trama de nó duplo, a gente sempre vai precisar de 4 fios para poder fechar, justamente unir esses dois nós. Então, eu vou fazer outro nó duplo. Essa primeira etapa é essa primeira barrinha aqui de nó duplo que eu tô fazendo, tá? Então, vai ser nó duplo direto, sem muito mistério, para quem já conhece. Fiz, uni. Perfeito? Perfeito. Aqui, eu já vou demarcar como se fosse o quê? A minha base. A gente vai fazer tipo uma barra de nó duplo, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar 2 fios de cima, 2 fios de baixo, fazer um próximo andar, porque aqui é o limite dessa minha faixa de base do nosso cropped restinga. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir unindo os outros fios aqui, formando assim essa base que nós vamos trabalhar. Vou colocar aqui, sempre com a presilha. Quem tiver muita dificuldade em questão de muito fio, pode prender os outros fios que não estão sendo trabalhados, para que não confunda na hora de produzir. Perfeito. E assim nós vamos colocando os nossos mais 10 nó duplos que nós temos para colocar aqui para fazer essa primeira etapa do cropped, aonde nós vamos começar a fazer tramas diferenciadas, aonde você vai poder ter liberdade de criação e produzir peças diferenciadas. Feita essa primeira base de nó duplo, nós vamos repetir fazendo uma faixa. Vocês reparem que eu aqui produzi 1, 2, 3, 4 andares de nó duplo, certo? Para ser essa minha primeira base aqui, beleza? A nossa primeira opção de trama seria o quê? O nó duplo direto, sem fazer uma outra trama diferenciada. Aqui eu tô fazendo o nó duplo um pouco diferenciado, com 4 andares. Reparem, tem 2, deixa eu pegar um ponto melhor aqui. Tem 2 para um lado, 2 para o outro, certo? E aí dá esse aspecto de vazado ao trabalho, ou seja, dá uma diferenciada, né? E aí eu usei a base com nó duplo simples e essa parte aqui que eu também vou passar para vocês. Essa primeira opção de trama seria, sim, o nó duplo aqui direto, tá? A gente sem fazer nenhuma outra trama. Mas aqui, a princípio, nós vamos fazer a trama diamante, que é uma opção que você pode produzir aí o seu cropped restinga. Vamos lá?
Beleza, agora que eu já terminei essa primeira base de nó duplo, que poderia vir sendo feita normalmente aqui para baixo, puxando, pra gente poder fazer o quê? Direto, nó duplo direto, que foi assim a primeira versão. Vou deixar aqui uma foto para vocês conseguirem visualizar como que foi a primeira versão do cropped restinga. Essa daqui é uma outra versão, tá? E o telha, né, o caramelo, vai ficar uma outra versão também. Por quê? Isso é legal pra gente ter uma identidade na nossa peça e também um diferencial para o nosso cliente, porque é isso que a gente quer, trazer originalidade, exclusividade e vestir as mulheres de formas únicas. Então, vamos lá. Feito isso, essa primeira base de nó duplo aqui, eu já comecei a fazer aqui porque ele foi tipo um teste pra mim. Então, depois desse teste aqui, eu consegui ver que sobra um fiozinho aqui do lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês façam o seguinte: vocês vão dividir ao meio para começar a fazer a trama diamante. Essa aqui é uma opção da trama diamante, tá? Eu comecei a falar e me empolguei e não falei o que eu queria falar. Que é o quê? Vamos fazer aqui a segunda opção de trama, que é a trama diamante, para que vocês possam ter, assim, mais uma opção. Então, vamos lá. São aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, certo? Então, o que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o centro. Eu vou começar pelo centro, tá? Por quê? Para evitar que sobre fio, beleza? Descartem isso aqui. Isso aqui é só para vocês visualizarem como que vai ficar. Levem em consideração que nós vamos fazer aqui do lado direito, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar 4 fios normalmente, como se eu fosse trabalhar com nó duplo, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar, deixa eu prender isso aqui para vocês não se embolotarem e a gente também conseguir visualizar melhor. Perfeito. Aqui tá tudo separadinho, né? O que a gente não vai trabalhar. Deixa eu prender na prancheta. Ok. Então, vamos lá agora. Nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com festonê, certo? Vocês estão vendo aqui, é o festonê. Isso é legal porque traz diversidade de ponto e trama ao nosso trabalho e um valor agregado. Então, vamos lá. Feito isso, dividir ao meio. São 5 para cada lado. Então, o que eu vou fazer? 4 fios, como se fosse o nó duplo. Vou cruzar para fazer o festonê. Tem um lado correto de começar? Não, gente. Fica a critério de vocês, tá? E aí, ó. Eita. Fio muito grande, tá vendo? É assim mesmo. Então, vamos lá. Puxei. Esses 2 fios são os meus guias, certo? E aí, o que eu vou fazer? Mais festonê aqui, com o segundo da esquerda. Mais festonê com o segundo da direita. Certo? Certo. E aí, o que eu vou deixar? O que eu vou fazer aqui? Eu vou terminar esse ponto? Não. Por quê? Ele tem que encontrar com outros fios para poder fazer uma trama fechadinha, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó. Mais 4 fios sendo trabalhados. Vou cruzar, sem escolher um lado, né? De preferência, tanto faz. Vou fazer o festonê. Certo? Fiz o festonê. Vou pegar, ó, muita atenção, tá? Como é muito fio, a gente tem que ficar bastante atento. Vou pegar o segundo fio da esquerda. Ótimo. Vou pegar o segundo fio da direita.
E vou vir. Certo? E agora, o que que acontece aqui? Isso vai se repetir ao longo daqui, tá, gente? Vocês vão replicar até o final aqui, certo? Eu não vou replicar aqui porque eu vou passar outra trama para vocês. Mas olha só como é que a gente faz para unir os dois pontos diamantes que a gente está produzindo aqui. O que que eu vou fazer? Os dois fios guia que saíram um de um lado, outro do outro, vão se cruzar e vão também fazer um festonê. Tem uma ordem? Não tem uma ordem, gente. É o fio que vocês buscarem. Beleza? A partir daqui, olha aqui, ó. Eu tenho um aberto aqui ainda, tá vendo, ó? Vou fechar aqui pra vocês, pra gente poder fazer juntas e compreender melhor, pra vocês conseguirem visualizar. Esse é o da direita de outro nó diamante que eu tô fazendo. Olha aqui, eu vou fazer a mesma coisa, vão se cruzar os dois fio guias. Feito isso, vocês já conseguem ver a minha forma diamante aqui? Olha aqui, olha ela aqui, ó. Tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar o meu nozinho diamante aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fechar agora, certo? Sempre com as 4 guias, ó. Os 4 fios trabalhando, né? Um sendo guia e um da direita, um da esquerda, enlaçando. Olha aí, ó. Já apareceu o meu nozinho diamante. Minha traminha, né? Essa é uma trama feita a partir do nó festonê. E é uma trama também muito interessante. Eu também tenho uma variação dela lá no nosso Instagram, e se você quiser entender melhor sobre essa trama, você também pode dar uma olhadinha lá como conteúdo adicional. Essa aqui também é uma opção. Você vai fazer o que agora? Seguir. Aqui, ó, vamos fechar aqui pra gente não se perder? Então, vamos lá. Vou fechar aqui, ó, um da direita. Um da esquerda. E sempre vai ter esse cruzamento de um ponto diamante com o outro, tá? Pra quê? Pra fazer essa união da trama. Perfeito? Esse aqui é o nó, esse é o ponto diamante original, que você também pode usar como opção para produzir o seu cropped restinga. Você, a partir daqui, vai começar a descer numa faixa só de nó diamante. Agora nós vamos fazer uma terceira opção, que foi o que eu escolhi. Ela é uma variação do nó duplo. Eu gosto muito de operar com nó duplo e suas variações. Eu acho que dá um diferencial total no trabalho e uma identidade também. E aí, o que que eu fiz aqui? Vim aqui normalmente no meu nó duplo, certo? E peguei como se eu fosse começar outro nó duplo. Perfeito? Vamos lá. Fiz um ponto de nó duplo, fechei, certo? Ao invés de eu seguir, o que que eu fiz? Eu vim aqui para a esquerda, quer dizer, fiz para a direita, fiz para a esquerda, mais uma vez. 2 vezes para cada lado ou mais, tá, gente? Isso aqui vai ficar a critério de vocês, beleza? E olha aqui, ó, os 2 fios que estão sambando ali, o que que vai acontecer? Eles vão vir para cá pro trabalho, certo? E como é que eles vão vir? Da mesma forma que eu fiz ali em cima. 2 vezes o nó duplo na mesma fileirinha para criar esse aspecto vazado. Vou repetir aqui no centro para vocês olharem direitinho como é que eu fiz.
e vou descendo. Ok, feito isso, o que eu vou fazer? Unir novamente aqui os dois lados. Porque nós queremos fazer o quê? Uma trama, certo? Uma faixa desse nó duplo, que é a primeira parte, a base do nosso cropped restinga. Feito isso, nós vamos seguir e começar uma outra etapa do nosso cropped restinga. Agora que vocês já viram todas as possibilidades de trama para o nosso cropped restinga, eu vou trazer para vocês aqui como que ficou o resultado da trama que eu escolhi, que foi o nó duplo feito 4 vezes repetidas. E agora nós estamos chegando aqui na parte do centro do nosso cropped restinga. O que eu fiz aqui? Eu parei de fazer o nó duplo 4 vezes e voltei a fazer como se fosse na base, repetindo apenas uma vez o nó duplo e fazendo o caimento em V. Vou produzir do lado direito para que vocês vejam como que vai ficar esse centro. O intuito aqui é o quê? Trazer um desenho e um formato para o nosso cropped restinga, para não ficar um chapadão de nó duplo. Quanto mais detalhe de pontos e tramas, mais rico fica o nosso trabalho. Então, nós vamos aqui fazer o nó duplo justamente para formar um desenho, uma modelagem, e quando chegar no busto, vocês vão entender a importância de eu ter feito o festonê aqui para poder ornar e conversar com a parte do busto. Aqui eu já fechei, olha, eu vou mostrar para vocês. Já fechei aqui todos os meus nó duplos unitário uma vez só. Deixei num ponto para que vocês conseguissem visualizar tanto como que vai ficar e como que nós vamos. Como sempre, separando os fios para que a gente não confunda na hora de trabalhar, certo? Eu vou pegar aqui, ó, 2 de um ponto, 2 de outro ponto e vou fazer o nó duplo básico uma vez só, certo? Por quê? Nós aqui vamos fazer um detalhe no centro do nó. Agora, a partir daqui, nós vamos começar a retirar fios, certo? Para fazer o quê? O formato V. A gente quer uma cadência, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um nó duplo. A cada nó duplo unitário feito, exclui 2 fios.
Feito isso, no último ponto, o que vai acontecer agora? Reparem que eu fiz aqui já um festonê para vocês conseguirem visualizar. E aí eu vou pegar um fio do próprio trabalho, a gente não vai anexar, a gente não quer que dê diferença, né? Qualquer fio anexo aqui vai fazer diferença na forma da base, ok? Então, nós vamos pegar o fio do próprio trabalho, perdão, e vamos fazer o quê? O festonê. Perfeito. Feito isso, olha que lindo que já tá ficando a diferença, né, de trama, como que traz uma beleza também, um movimento ao nosso trabalho. Eu aqui quero um festonê bem marcado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o festonê, certo? Aqui para reforçar, né, essa forma que eu quero. E aí, logo em seguida, eu vou fazer uma sequência de nó duplo, aonde a gente vai começar a passar pelo centro do nosso cropped, vamos começar a espelhar esse trabalho aqui. Agora, o que que eu fiz aqui? Eu desci 2 vezes o festonê e vou descer uma primeira fileira de nó duplo, sempre que eu fiz aqui para que vocês sempre consigam visualizar como que vai ficar, tá? O que que eu tô falando. Nós vamos descer aqui, ó, essas 2 fileiras agora de nó duplo, mas vocês, na hora de produzirem, lembre-se sempre de descer as 2 partes por igual, ok? Então,
Feito isso, usei 4 fios normalmente. E como que foi, né, aqui em cima? Eu pego 2 fios do ponto de cima, 2 fios que estão lá no trabalho do festonê aqui. E vou fazendo o meu nó duplo. E eu gosto sempre de quê? De contar. Se o número de nó duplo que eu fiz aqui corresponde ao mesmo daqui. Vamos lá. Ok, o meu aqui tá dando 11 para cada lado. Agora, como que eu vou fechar a trama aqui? Vou pegar 2 fios do lado direito, 2 fios do lado esquerdo para unir esses 2 lados e descer a minha segunda fileira de nó duplo. Agora que eu já desci as minhas 2 fileiras de festonê, fiz aqui, ó, mais uma fileira de nó duplo, mais 2 fileiras de festonê. Por quê? É sempre bom, gente, a gente também dar um movimento. Reparem que aqui eu tenho 2 fileiras e aqui eu já tenho uma só. Quando a gente olhar no macro, né, a gente vai ver um resultado muito interessante. Então, às vezes, o detalhe do micro parece ser insignificante à primeira vista, mas quando a gente vê o resultado do macro, né, quando fica pronto, é que a gente vai conseguir ver esse movimento na nossa peça. Então, beleza. Aqui eu tenho um lado já feito para que vocês consigam visualizar, óbvio. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o lado direito agora juntas. Então, como é que vai ser? Agora, lembrando que esse aqui é o centro, tá, da minha peça. Essa parte daqui, ok? Eu passei a medida para vocês de quanto que tem a base, né, lá na nossa ficha técnica.
Lembrando que eu tô trabalhando em cima de manequim 40 com suplexo de poliamida e esse resultado pode ter pequenas alterações de questão de centímetro, de acordo com o manequim que você estiver utilizando, que você estiver fazendo, tá? Eu tô usando eu como modelo, eu sou meu modelo, e quando a gente for trabalhar para uma cliente, volta lá na parte onde eu falo sobre as medidas necessárias para produzir esse cropped, ok? Então, vamos lá. Aqui é o meu centro, eu já sei porque eu tô fazendo para mim mesma, eu mesma. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos descer normalmente o nosso nó duplo, ok? E reparem que eu tô fazendo uma outra forma, porque nós vamos espelhar essa trama aqui. Quem aí já fez aqueles passadores de mesa, já tá acostumado, já sabe, né, como que vai fazer para espelhar. Mas para quem nunca fez, ou então não tá conseguindo visualizar como que a gente vai espelhar isso, a gente vai fazer aqui direitinho, passo a passo. E aqui, olha, eu já excluí dois. E reparem o que vai acontecer aqui agora. Tô chegando, né, no meu final aqui, sempre contando quantos pontos tem, se tá certinho na mesma fileira, para que fiquem igualados. E aí, eu vou começar a excluir dois fios daqui. Assim, nós vamos começar ao quê? A espelhar a nossa trama aqui. Reparem que vai vir o festonê aqui, já vou adiantar aí para os apressadinhos. Aqui, olha, reparem que o festonê vai vir aqui, certo? E aí, nós vamos descendo, excluindo os dois, contando sempre se tem a mesma quantidade de nós, pra gente espelhar tudo certinho. E assim, descer o nosso cropped restinga. Eu vou terminar esse lado aqui pra gente começar a produzir o festonê. Feito isso, reparem aqui como é que ficou. Eu não encontrei os centros para poder unir a trama, mantive elas separadas. Elas abriram, tá vendo? Aqui, ó. Nossa, parece que vai dar errado, né? Mas agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a replicar. Aqui nós temos o quê? Duas camadas de festonê. Vamos fazer duas camadas de festonê como, Alessio? Como é que vai ser isso agora? Porque parece um pouco complexo na hora de espelhar, porque os fios não vão descer tramando igual desceram, né? A gente vai começar a virar essa trama. Então, aqui vai ser um pouquinho mais complexo, mas nada de absurdo, beleza? Olha só. Aqui nós temos o quê? Um fio de cada lado. A gente precisa unir esses lados, né? Senão eles vão ficar abertos assim. E vai ser com o festonê. Então, o que que eu vou fazer? Unir a partir desses dois fios do meio que eu escolhi aqui, ó. Beleza. E aí, vou subir o festonê. Tudo que eu fizer pro lado esquerdo, eu repito pro lado direito. Fazendo isso, gente, a gente consegue ter noção de que a gente tá tudo alinhadinho, direitinho, ok? E vamos lá. Fiz do lado direito. Repito do lado esquerdo. E vou descendo assim a minha primeira fileira de festonê do centro espelhando.
Cheguei aqui no final dos meus 2 nó duplos. Reparem que esses são os 2 fios guias que eu tava trabalhando. O que que vai acontecer agora? O fio de cima vai entrar pro trabalho. Por quê? Nós vamos fazer espelhado certinho. Então, tem que ter a mesma quantidade de fio. Não vai sobrar nada, nada vai sair. Ok? E aí, agora, o que que nós vamos produzir? A primeira fileira de nó duplo, porque nós estamos espelhando. Vamos novamente separar 4 fios dessa vez no centro, porque nós vamos fazer exatamente o mesmo espelho lá de cima. Vamos fazer o nó duplo. E vamos subir. Na sequência, vamos espelhar esse festonê aqui. Deixa eu retirar para vocês. Vamos espelhar esse festonê e fazer as 2 camadas de nó duplo também. Feito todos os andares, tanto de nó duplo quanto de festonê, nós vamos agora fechar essa parte aqui no nó duplo simples, assim como nós fizemos aqui na parte vazada. Nós estamos espelhando apenas o trabalho que foi feito do outro lado. E aí, para fechar aqui, nós vamos fazer o quê? Pegar 2 fios de cada lado e ir descendo a trama. Também saber quantas fileiras eu tenho aqui para replicar do outro lado. Depois de igualar os meus lados, deixar tudo preparado para receber os meus fios do busto, eu vou começar
a anexar esses fios aqui. Aqui eu tenho 40 fios para cada lado para fazer o meu busto. Reparem que aqui eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2, que a gente precisa de 4 fios para trabalhar o nó duplo, igual nós estávamos trabalhando aqui embaixo na barra. E já comecei também para que vocês conseguissem visualizar o que vai acontecer aqui agora. Vocês viram que eu dei na ficha técnica para vocês diferentes medidas. Por quê? O que vai acontecer? Deixa eu mostrar, aprender aqui, que eu gosto sempre de estar aprendendo com a presilha na prancheta. Nós vamos começar anexando os fios menores, tá? Porque na hora que nós formos trabalhar para subir o busto, esses fios menores vão ser os primeiros a serem descartados. Então, a gente também não quer desperdício de material. E eu tô aqui com meus fios menores que vão compor as casinhas, né, de fios menores. Eu começo como? Eu divido a peça no meio, vejo onde está o centro e começo a anexar os fios, tá? Tem que ser no centro certinho, gente, senão dá diferença na modelagem. Reparem que aqui é o meu centro e eu ainda pulei uma casinha, essa casinha aqui, ó, que eu tô puxando, eu pulei ela para começar o meu busto. Para anexar os meus fios aqui, quem tiver, tá, gente? Não é necessário, beleza? É para quem tiver. Vai anexar com uma agulha de crochê, para não esgarçar a casinha, beleza? Então, vamos lá. Os fios que são menores, eles vão ficar nas laterais, tá? Então, nós vamos começar primeiro com os fios menores, ocupando a primeira e a segunda casinha de fora para dentro. Então, os menores nas pontas, os medianos com o segundo jogo, né? E os maiores no centro, tá? Porque vão ser os mais trabalhados. Então, vamos lá. Vou anexar aqui os meus menores. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu décimo casal de nó duplo vai vir ali, aonde a minha agulha tá marcando. Vou pegar os meus 2 fios aqui de tamanho menor. Vou fazer como para puxar esse fio? Eu tô fazendo o enlace aparente mesmo, sem problema nenhum. Eu vou entrar com a agulha, puxar o fio e enlaçar normalmente. Eu aqui tô trabalhando com suplexo de poliamida, como eu tô falando desde o início para vocês. Então, eu consigo colocar dentro de uma mesma casinha 2 fios. Aqui, essa medida aqui é a medida que lá na ficha técnica eu falei que é embaixo do busto, né? Tipo, o quanto que vai o busto pra gente saber a modelagem. Beleza. Vou colocar outro segmento de fios pequenos. Aqui na minha trama eu vou puxar mesmo, tá vendo? Por mais que não tenha essas casinhas igual tem aqui, eu vou colocar. Eu já vou começar a fazer direto a base com nó duplo pra gente começar a subir o nosso busto.
Agora, com o meu bojo em mãos, eu vou fazer o quê? Vou colocar lá na base, tentar centralizar o máximo que eu conseguir. Vou pegar os meus maiores alfinetes, vou de ladinho, reparem que eu coloco de ladinho, ó, o alfinete para prender realmente no bojo, ó. De lado, preso no bojo, a base de nó duplo que eu vou começar a subir. Esse bojo, no final das contas, ele também vai poder ser costurado ao trabalho. Nesse caso, eu também vou costurar para que ele tenha uma forma melhor e para que vocês vejam também uma outra forma de acabamento. Lembrando sempre que se você estiver trabalhando com um manequim que o busto seja um pouco maior, você sempre vai ter que anexar mais fio, mais ponto, né, de nó duplo para poder compor esse busto. Também não precisa ser muito mais do que esse 40 joguinhos. Eu aqui mesmo anexei mais um, tá? Virou 41 o meu no caso, porque a minha cliente viu, eu postei, né, meu processo de produção, isso também é bem legal. E aí a cliente viu, gostou, pediu e me passou a medida do busto dela. Então eu acho que eu vou precisar colocar mais um nozinho aqui para poder atender a minha cliente. E agora eu vou fechar essa primeira fileira que a gente fez aqui de base e vou voltar para a gente começar a modelar esse busto. Ok, agora que eu já fiz essa primeira base, reparem aqui. Eu agora vou começar a subir a trama sempre retirando 2 fios, beleza? Vamos ver como é que eu vou fazer aqui do lado direito? Tirar 2 fios e subir um ponto. O outro ponto. Perfeito. Depois da gente subir essa parte, tirando 2 fios, nós vamos fazer assim como já está ao meu lado direito. Nós vamos subir 2 vezes o festonê. Feito os 2 andares de festonê, nós agora vamos descer o nó duplo sem retirar também ainda fio. Então, vamos lá. Agora, eu vou começar a retirar, sim, alguns fios. Tirei um de um lado, outro do outro, porque eu quero que comece a formar, né, baixar a nossa forma. Outra observação que eu tenho para fazer também, para que vocês entendam mais um pouco sobre a modelagem e sobre a dinâmica do nó duplo com o festonê,
é essa função que o festonê tem de demarcar e modelar. O nó duplo, ele faz uma função de preenchimento maleável, quando o festonê, feito uma vez ou duas vezes, tanto faz, né? E aí vai ficar livre de vocês, ele vem com a função de desenhar, armar, estruturar. Vocês vão ver o resultado no final do nosso bojo. Então, vamos subir mais 2 fileiras de festonê, que é o que nós estamos trabalhando. Agora que eu estou finalizando, eu quero um designer que mostre mesmo uma cadência do meu festonê. Então, agora, ao invés de eu tirar 2, eu vou tirar 4 de cada lado. E vou fazer assim mais uma fileira de festonê. A próxima cadência eu também vou eliminar 4 e vai ser o final do nosso busto. E esse é o resultado do nosso busto do cropped restinga. Agora, para fazer a alça, o que nós vamos precisar? Eu escolhi aquela trama diamante que eu passei para vocês lá no início do tutorial. Quem se lembra, faz também. Quem não, volta lá, que ela mesmo que nós vamos produzir. Eu escolhi aqui, ó, e peguei 3 fios de cada lado. Isso aqui tudo vai ser retirado. Quando isso aqui arrematar, gente, vocês vão ver o designer, que coisa mais magnífica que é. Vou fazer o quê? Já tá cruzado. Vou festonê o mais apertadinho possível, tá? Porque aqui na alça a gente não quer que tenha tanta folga de tecido. Então a gente dá uma pressão maior no nó, para ele poder ficar bem direitinho e não ceder na hora que virar uma alça. Isso é muito importante. E agora eu vou fazer o quê? Vou fechar aqui. E vou prosseguir fechando a minha alça